Semana passada, nós demos início a um estudo, não conseguimos terminar, e hoje, se Deus permitir, vamos terminar não é uma série, mas são 2 estudos, nós dividimos em 2 partes, que fala acerca do reino de Deus. O que é o reino de Deus, o que é viver no reino de Deus, o que é fazer parte do reino de Deus. Então, abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 44 até o 50. Mateus 13 até os 50. Amém? Então vamos lá. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Também o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos bons, e assentando-se, apanham para os cestos bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, reconhecemos, ó Deus, que somos totalmente dependentes do Senhor, ó Pai, do Teu Espírito Santo neste momento, ó Pai. Porque o conhecimento somente da Tua Palavra, ele causa inchaço, Senhor, em nós, talvez soberba, mas, ó Deus, a Tua Palavra nos nossos corações, ela vivifica. Oh Pai, pedimos que o Teu Espírito, oh Deus, revele essa palavra. Oh Deus, e transforme a palavra do Senhor em obras na nossa vida. Oh Deus, em prática. Prevaleça, Senhor, que o Teu Espírito nos convença de todo pecado, justiça e do juízo. E que, oh Deus, também glorifique o Teu Filho. Oh Deus, através da pregação do Evangelho e através nas nossas vidas. Teu Filho seja glorificado, ó Pai. Que o Teu reino, Senhor, venha sobre nós, para a glória e a honra do Teu santo nome. Abrimos o nosso coração para receber, Senhor, o Teu governo, receber a Tua palavra, receber, ó Deus, o desígnio das Tuas verdades, para que elas, ó Deus, nos transformem cada dia mais à imagem do Teu Filho amado Jesus Cristo. Que o Teu Espírito, ó Deus, opere. Ó Deus, nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Semana passada nós falamos da primeira parte, do versículo 44 e 46, sobre a primeira comparação que Jesus faz acerca do reino de Deus, quando ele diz que o reino de Deus é como um tesouro escondido num campo. E nós vimos semana passada que
o tesouro é Jesus Cristo, e o campo onde esse tesouro está escondido é todo lugar onde se anuncia o Evangelho do Reino de Deus. Então, quem crê no Evangelho recebe Cristo Jesus no seu coração, e Jesus então passa a ser esse tesouro de grande valor na sua vida. E é de tão valor que a Bíblia diz que é eterno. Ele dura para toda a eternidade, e ninguém pode tirar de nós esse tesouro, que é Jesus Cristo, porque é Deus que nos guarda. Mas hoje nós queremos conversar e repartir com os irmãos um pouquinho sobre a parábola da rede de pesca. Jesus contou aqui 3 parábolas acerca do reino de Deus, comparando como é o reino de Deus. Então, primeiro ele disse que é comparado primeiro a um grande tesouro escondido num campo. Depois ele compara um negociante, de pedras preciosas, Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. E quando ele encontra uma pérola de grande valor, então ele vai e vende tudo que tem, e vem então e compra aquela pedra. Então ele, tanto no primeiro e no segundo aqui parábola, é comparado, o reino dos céus, Jesus é comparado como esse tesouro, essa pedra preciosa, que nós falamos que é necessário para ser possuidor dessa pérola preciosa, desse tesouro escondido, é necessário então comprar o campo. E para comprar o campo, Deus não colocou um preço específico, mas é um preço que todo mundo pode pagar, que é a nossa própria vida. Eu estava até compartilhando ali com o irmão Chiquinho, no momento de oração, quando Jesus diz ali, numa das suas ministrações, ele diz que aquele que quiser ganhar a sua vida aqui neste mundo, ele vai perder. Mas quem perder a sua vida neste mundo, vai ganhar. Em prol de Jesus e em prol do Evangelho, vai ganhar a vida. Então, para poder se apropriar do tesouro escondido, se apropriar dessa pérola preciosa, de grande valor, é necessário, então, morrermos para nós mesmos. Perder a nossa vida, a vida de pecado. Querer abandonar o pecado, querer abandonar a vida do mundo, para entregar totalmente o nosso coração ao Senhor Jesus, para que Ele seja o Senhor e o Salvador das nossas vidas. Mas hoje, a parábola é um pouco mais... o texto é um pouco mais pesado até, porque quando Jesus compara aqui o reino dos céus, ele faz uma comparação também sobre o fim dos tempos, onde ele diz que nos fins dos tempos os anjos vão vir e vão fazer uma separação entre os bons e os ruins. E aqueles que não forem bons, ele vai ser lançado fora. E ele diz, vai haver choro e ranger de dentes. Vai haver choro e ranger de dentes. Então, como que eu posso saber de que lado eu estou? Aqui a parábola é comparada a peixe. Que peixe eu sou? Eu sou um bom peixe que está na rede, ou eu sou um peixe ruim, que quando os pescadores retiram a rede do mar, eles olham e dizem, olha, não serve, esse não serve, vou jogar fora. Mas aqueles que são bons, tem aqui, Felipe falou aqui da família dos ar-condicionado, mas é a família também dos pescadores. Pesca peixe bom. Cadê? O Lucas não está aqui para falar. Ele é o maior pescador, o pai mais ou menos.
o voo se garante. Mas quem é pescador sabe que às vezes você pega um peixe, briga com ele ali, às vezes quando você tira, não é um bom peixe. Eu lembro que quando eu morei em Corumbá, como missionário, a Convenção Batista tem um barco lá que viaja de norte a sul ali no Pantanal, descendo o Rio Paraguai até Porto Murtinho e subindo o Rio Paraguai até Porto Índio. Até Porto Índio deve dar uns 300 quilômetros, talvez um pouco mais. Até Porto Murtinho eu não tenho ideia, mas eu tive esse privilégio de fazer essa viagem e de volta para os dois extremos ali, com o trabalho de evangelização dos ribeirinhos, assistência odontológica, assistência médica, tudo. Ali a Convenção Batista tem um lindo trabalho ali e tem dado muito fruto. Muitas almas ali têm se achegado, têm sido salvas ali através daquele trabalho. Então nessa viagem, a gente, durante a manhã e a tarde, é um trabalho evangelístico, atendimento à população, médico, dentista. E quando vai chegando depois das 4, aí é liberado para a gente pescar. E à noite, estamos no Rio Paraguai, então quem gosta de pesca, então já vai jogar seu anzol. E eu lembro que nós paramos uma vez em um lugar, ali eu lancei o meu anzol, era muito ruim de pesca, não pegava nada. Mas aquele dia eu peguei um peixe grande. Foi difícil de tirar ele do fundo do rio. E aí quando tirou, eu fiquei muito feliz. E aí peguei, levei aquele peixe, mostrei lá para o nosso comandante do barco, aquele que é pantaneiro e limpava os peixes ali. E falei, olha, o peixe que eu peguei, deixei lá. Falei, pois você limpa para a gente comer e tal. E aí já era noite, né? Aí quando chegou no outro dia, eu falei para ele, e aí, limpou o peixe? Ele falou, joguei fora. Eu falei, mas como? Eu nunca peguei um peixe tão grande desse, como que você joga fora? Ele falou, pastor, esse peixe não presta. Ele é o lixeiro do rio, ele só come... Mas ele era grande, irmãos. Mas ele falou, esse peixe não serve. Tem que ser jogado fora. E outras pessoas também tinham pego, acho que tinham 6 daquele. O pessoal tudo faceiro que pegou um peixão. Aí no outro dia tudo jogado fora, não prestava para nada, né? Mas a gente teve pelo menos a emoção de tirar. E quando Jesus fala aqui sobre o reino de Deus, e ele compara como uma grande rede que é lançada ao mar ou lançada no rio, e depois é feita a colheita, então ele diz que vai haver assim como o pescador, sabe o que é bom, o que não é para ser comido, do rio, do mar, também no dia da volta do Senhor. Felipe hoje até falou sobre a volta do Senhor, nós cantamos um cântico, ele até enfatizou depois de que lado você vai estar, e muitas vezes a gente negligencia isso, irmãos, a volta do Senhor Jesus, e que na volta do Senhor Jesus, realmente vai acontecer isso que o Felipe falou, muitos vão querer entrar numa caverna, querer que as pedras caiam sobre eles, porque eles ouviram o Evangelho por muito tempo, talvez estiveram, conheceram Jesus, receberam milagres de Jesus na sua vida, foram membros de igreja por muitos anos, mas no dia que Jesus voltar, infelizmente, ele vai receber essa palavra que o Senhor disse, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas outros não, os outros vão realmente se regozijar, se alegrar, porque vão ver ali a consumação da sua fé, vão ver ali a consumação, talvez dessa sua mortificação para este mundo, para o pecado, para as coisas deste mundo, vão ver ali a recompensa da sua esperança, da sua consagração, da sua dedicação ao reino de Deus, vão ver que valeu a pena. Tem um cântico do Juliano Som, que ele diz, vai valer a pena servir a Deus, vai valer a pena realmente sofrer por causa de Jesus, vai valer a pena sofrer por causa do reino de Deus, porque vai haver galardão, vai haver recompensa de vida eterna, a vida na presença do Senhor. E então essa parábola dessa grande rede, desse pescador aqui,
é uma palavra de exortação para nós, irmãos, para nós estarmos vigiando e orando, nesses tempos onde a gente tem visto o amor de muitos esfriando, a iniquidade aumentando e o amor esfriando, descompromisso muitas vezes das pessoas com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. Então é tempo de nós estarmos apercebidos, estamos examinando a nossa vida na luz da palavra de Deus, para ver realmente se nós estamos na fé, irmãos, na fé. Então o propósito, nessa noite nós estamos meditando nesse texto, e estamos então deixando que a palavra de Deus venha esquadrinhar o meu e o seu coração, para que nós possamos estar preparados, irmãos, para o dia da volta do Senhor Jesus. Amém? Então, versículo 47 a 50, então diz assim: igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda qualidade de peixe. Então, a primeira coisa que nós precisamos meditar aqui, quando ele diz que o reino dos céus é semelhante a uma rede que é lançada no mar e apanha toda a quantidade de peixes. Então, o que Jesus está querendo nos ensinar? É uma parábola com o propósito de nos ensinar. O que Jesus está querendo nos ensinar aqui para nós? Que assim, irmãos, como o pescador lança sua rede ao mar, crendo que ele vai pegar grandes peixes, ninguém vai pescar crendo que não vai pescar. A gente vai crendo que vai pescar, que vai vir o peixe. Às vezes não vem, mas todos os pescadores que vão para o rio ou vão para o mar lançar a sua rede, ele crê que ele vai fazer uma grande pesca. Então, essa rede lançada ao mar, na verdade aqui Jesus está comparando essa rede aqui com o Evangelho. Assim como o pescador lança sua rede ao mar crendo que pegará peixe, assim também o Evangelho, irmãos, deve ser pregado em todo mundo. Essa grande rede, na verdade, é uma comparação ao Evangelho. Jesus, ali antes de ser assunto aos céus, depois da sua ressurreição, ele aparece aos discípulos, e ele dá uma ordem aos seus discípulos, dizendo para eles: vão por todo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura, todos os povos, todas as raças, todas as tribos, todas as nações. Então, uma grande rede representa o Evangelho, irmãos. E assim como o pescador lança a rede para poder, crendo que vai pescar peixes, nós também precisamos crer no poder da palavra de Deus, no poder do Evangelho. Que o Evangelho é o único meio que Deus usa para poder salvar as almas perdidas, tirar aqueles que estão vivendo no império das trevas e trazê-los para o reino do Filho do seu amor. Então, assim também o Evangelho deve ser pregado em todo mundo. Então, o primeiro ensinamento para nós aqui, nesse texto, é esse. Jesus, quando chamou ali os seus discípulos, Pedro era pescador, junto com João, tinha outros ali, Tiago, e o que Jesus disse para eles? Vinde após mim e eu vos farei o quê? Pescadores de homens, de almas. Nós não podemos, irmãos, nos esquecer que nós que cremos em Jesus, nascemos de novo, temos o Espírito Santo, Deus nos deu esse dom para nós, de sermos pescadores de almas, de homens. Mas as almas só vão ser alcançadas se eu e você tivermos a disposição, o desprendimento de pregar o Evangelho. Como crerão se não há quem pregue? Nós estamos nos reunindo aqui, irmãos, no domingo à noite,
É um momento de comunhão da igreja, comunhão no Espírito Santo, comunhão em Cristo Jesus, para estarmos estimulando um ao outro ao amor e às boas obras. A maior boa obra que nós podemos fazer para uma pessoa é anunciar para elas o Evangelho de Cristo Jesus. E nós precisamos crer que esse Evangelho é poderoso para poder salvar o pecador. Nós temos que lançar, irmãos, todos os dias, em todos os lugares, a nossa rede. Porque aonde nós estivermos, certamente ali tem muitas almas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. E Deus quer nos usar ali para pregar o Evangelho. Então, primeiro ensinamento, você é um pescador de almas. Mas você tem pescado almas? Jesus disse, eu vos farei pescadores de almas. Quantas almas eu e você temos pescado para o reino de Deus? Não é para nós convencermos ninguém, é para nós anunciarmos o Evangelho, lançarmos a rede. E quem vai puxar a rede, não sou eu, é você, é o Espírito Santo. É Ele que tem esse papel de convencer, de salvar. Mas para que Ele possa fazer, eu tenho que lançar a rede. E nós precisamos crer, irmãos, que assim como o pescador também, ao retirar a sua rede, apanha todo tipo de peixe que tiver no mar ou no rio naquele momento, mas nem tudo ele guarda, pois ali pode haver peixes ou outras coisas que não servem para ele. Assim também, quando nós pregamos o Evangelho, muitas pessoas vão vir. Muitas vezes a gente quer fazer uma seleção de pessoas para pregar o Evangelho. Eu vou pregar o Evangelho para aquela pessoa. Eu vou pregar para aquela pessoa. Não. Quando o pescador lança a rede, ele não sabe que peixe que tem embaixo. Ele lança a rede para pregar a todos. Assim também como nós não sabemos quem vai ser salvo, nós temos que pregar para todos. Temos que pregar para aquele que nós amamos, para aquele que nós gostamos, para aqueles que são nossos familiares, para aqueles que são nossos amigos, mas também nós temos que pregar para aqueles que são nossos inimigos, para aqueles que nós não gostamos, para aqueles que muitas vezes têm nos perseguido, para aqueles que muitas vezes têm nos feito mal, porque nós não sabemos, irmãos, qual vai ouvir o Evangelho, qual vai ser salvo. Qual é um peixe bom ou um peixe ruim? Domingo passado nós comparamos aqui dois homens. Quando Jesus ali conta a história, quando na Bíblia fala a história de Lázaro e daquele homem rico. Quando a gente olha para a história desses dois homens, você vai ver ali aquele jovem rico. Aparentemente, aquele jovem rico, ele tinha a aparência de ser um grande peixe. Era uma pessoa religiosa, que guardava todos os mandamentos. Mas quando Jesus lançou a rede para pegar aquele peixe não quis vir para a rede, ele quis fugir. Ele fugiu. Porque ele não quis negar-se a si mesmo para receber o grande tesouro. Jesus disse, vai, vende tudo o que tem e segue, então terás um tesouro no céu. Aquele homem não quis. Mas quando Jesus lança a rede na vida de Zaqueu, Zaqueu recebe Jesus.
Zaqueu crê no Evangelho. Jesus transforma a sua vida. E Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, pois esse também era um filho de Abraão. Então nós não sabemos, irmãos, quem vai ser salvo. E muitas vezes, irmão, a gente fica gastando muito tempo com pessoas que muitas vezes têm já ouvido o Evangelho por muitos anos, têm desprezado. Muita gente fica jogando pérola aos porcos. E muitas vezes Deus tem colocado na nossa vida pessoas para que nós possamos ali também pregar o Evangelho, mas nós nos calamos, nós nos intimidamos, nós ficamos com vergonha de anunciar o Evangelho. Nós temos que lançar a rede, irmãos. Nessa rede muitas vezes vai vir todo tipo de gente, todo tipo de crente. E nós não temos que nos importar com isso. Não temos que julgar a vida de nenhum. Porque Jesus disse que não somos nós que vamos fazer a separação. É Deus que vai fazer a separação do que é bom do que não é, porque Ele que conhece o coração de cada um. Ele diz que depois ele fala, os anjos vão vir e vão separar. Então, irmãos, não importa se a pessoa é boa ou não é, nós temos que pregar o Evangelho. E temos que estar anunciando a palavra, temos que estar evangelizando, temos que estar fazendo discípulo. E deixar que Deus faça a obra na vida das pessoas. Porque, irmãos, as pessoas vêm para Jesus por vários motivos. Uns vêm para Jesus por necessidade, uns vêm por interesses próprios, uns vêm porque estavam junto com outros. É como o mar mesmo. Às vezes você lança o Evangelho, prega o Evangelho, talvez uma multidão de 50 pessoas, talvez aqueles 50, eles vêm para a igreja, começam a participar, mas nem todos vão ser salvos. Mas nós não temos que nos preocupar com isso. Porque esse trabalhar de Deus e essa separação é Deus que vai fazer. Em Mateus, capítulo 7, voltem lá um pouquinho, nós estamos no capítulo 13. Jesus, ele faz uma exortação para nós. Abra aí, Mateus capítulo 7. Aqui Jesus, ele deixa claro quem vai entrar no reino dos céus. Mateus capítulo 7, versículo 13. Do 13 nós vamos ler Mateus 7, do 13 até o 27. Diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros?
ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Então aqui nesse texto, irmãos, Jesus, ele está colocando alguns padrões para que nós possamos examinar à luz da palavra de Deus, para ver se nós vamos entrar no reino dos céus. Porque ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E ele diz: muitos vão dizer em teu nome expulsamos demônios, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos muitas maravilhas. A quem Jesus estava se referindo aqui? Ele não estava se referindo ao ímpio, ele estava se referindo ao que se chama cristão, ao que se declara ser cristão. Ele está se referindo àqueles que fazem parte de uma igreja considerada cristã, evangélica, e professam ter crido no Senhor Jesus, ter nascido de novo. Então, é para essas pessoas que Jesus está dizendo aqui: olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não é porque você profetiza, não é porque você expulsa demônios, não é porque, em nome de Jesus, você talvez possa orar e curar os enfermos, fazer maravilhas. Não é por causa disso que você vai entrar no reino dos céus. Isso não garante ninguém o direito de entrar no reino dos céus. Isso é fruto. Isso é fruto, é obra, mas obra não garante salvação. A nossa salvação é unicamente pela fé em Jesus Cristo. Efésios 2, 8 que diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Então muitas vezes, muitas pessoas têm crido no Senhor Jesus, confessado ter nascido de novo, e aí acreditam que por ter confessado, por ter crido no seu novo nascimento, ter sido batizado, ser membro de uma igreja, vão entrar no reino dos céus. Essa é a exortação que Jesus faz. Olha, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar. Pega todo tipo de peixe, mas nem todo tipo de peixe vai ser usado, vai ser bom. Então na igreja, irmãos, na igreja,
nos templos, eu vou falar assim porque na igreja não, a igreja é pura, a igreja é santa, a igreja do Senhor, ela é salva. Mas nas denominações, nos templos, talvez cheios, lotados de pessoas, tem muitas pessoas que estão sentadas nos bancos, louvando ao Senhor, engrandecendo o Senhor, confessando que creem em Jesus, mas quando Jesus voltar, elas não vão entrar no reino dos céus. Porque apesar de elas terem tido ali um encontro com Jesus, verdadeiramente elas não nasceram de novo. A sua vida não foi verdadeiramente regenerada. Elas não foram batizadas no Espírito e pelo Espírito. A sua vida não é guiada pelo Espírito Santo. E esse texto aqui Jesus deixa bem claro. Então, como nós podemos saber se vamos entrar no reino dos céus? É isso que a parábola ali da rede, ela vai nos ensinar. E esse texto aqui de Mateus 7, Jesus nos ensina. Como que eu posso saber se eu vou entrar no reino dos céus? Qual é o meio, ou o parâmetro, ou o critério, que quando os anjos vierem, né, nós lemos lá, quando ele vai enviar os seus santos anjos, e vai separar os bons dos ruins. Qual é o critério que os anjos vão usar para fazer essa separação? Qual é o critério? Aqui nesse texto, no versículo 13 e 14, Jesus mostra o primeiro critério que os anjos vão usar para fazer essa separação nessa grande rede, onde há todo tipo de peixes. O que diz o versículo 13 e 14? Diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, é apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Primeiro critério, irmãos, que os anjos, no dia da volta do Senhor Jesus, vão usar para separar os crentes dos infiéis, os bons peixes dos peixes ruins, os frutos bons dos maus frutos, é que caminho eu estou andando? Que caminho você está andando? A Bíblia diz que há dois caminhos. Há dois caminhos. Há um caminho que a Bíblia chama de caminho estreito. E há outro caminho que a Bíblia diz que é o caminho largo. O que é o caminho largo? O que representa o caminho largo? O caminho largo, irmãos, é aquele caminho que você está andando, e que junto com você está andando todo tipo de gente, todo tipo de coisas, onde você tem a liberdade de fazer o que você muito bem entender, sem dar satisfação para ninguém, sem se preocupar se aquilo que você está vivendo, aquilo que você está fazendo, que você está falando, está agradando a Deus. Esse é o caminho largo. É o caminho que tem prazer em satisfazer as vontades da carne. E esse caminho largo, a Bíblia diz que tem muitos cristãos que se dizem cristãos que estão andando por esse caminho. Tiveram encontro com Jesus, confessaram crer em Jesus, mas na verdade
na verdade, não tiveram verdadeiramente uma experiência de regeneração, porque a sua vida não mudou. Porque creem, para poder crer em Jesus, é preciso haver arrependimento em primeiro lugar. E arrependimento é mudança de mente, é mudança de caminho, é mudança de vida. Muitas pessoas creem em Jesus, mas não querem mudar de Esse é um caminho largo. E na igreja, nos templos, tem muitas pessoas que estão assim. Está servindo a Deus. Acreditam estar servindo a Deus, mas estão andando nesse caminho largo. Nesse caminho de conformismo com o mundo. Praticando as coisas que o mundo pratica. E Jesus disse, muitos andam. Isso que é triste. Porque Jesus disse, muitos são os que vão por esse caminho. Por esse caminho largo. O caminho da liberdade. O caminho de eu faço o que eu bem quero. Ninguém tem nada a ver com isso. Ou aquela frase que os jovens gostam muito de usar. Não tem nada a ver. Você foi naquele lugar? Fui. Não tem nada a ver. Esse é o caminho largo. Esse é um critério que os anjos vão usar. Se você estiver andando nesse caminho largo, irmãos, com certeza, você não vai entrar no reino dos céus. E o caminho estreito? O que é andar pelo caminho estreito, então, pastor? O caminho estreito, irmãos, é o caminho do compromisso com Cristo e com o reino de Deus. Quando os anjos virem para fazer essa separação, o que eles vão julgar em mim e em você é se o meu viver aqui neste mundo tem sido um viver onde, em tudo o que eu faço, o que eu falo está de acordo com a vontade do Senhor. É porque eu estou compromissado com Cristo e com o reino de Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Nós vamos ver aqui um exemplo do que é andar no caminho estreito. Lucas, capítulo 12, versículos 35. Diz assim: estejam cingidos os vossos lombos, e acesas as vossas candeias. Alguém não achou? Lucas 12, 35. E sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá, e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que, se o pai de família soubesse a que hora de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria roubar a sua casa. Portanto, estáis vós também preparados, porque virá o Filho do Homem a hora em que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor,
dize essa parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá, mas se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, e a beber, e embriagar-se, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, e numa hora em que não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. Andar no caminho estreito, irmãos, é estar andando nesse caminho de compromisso com Deus, compromisso com as coisas que são do reino de Deus, e estar em tudo aquilo que nós vamos fazer, esperando que Jesus vai voltar. E ele diz aqui que Deus confiou a nós talentos, Deus confiou a nós dons, Deus confiou a nós ministérios de serviço no corpo. E o dia que o Senhor voltar, Ele vai pedir conta a cada um de nós o que nós temos feito, irmãos, com o dom, com o talento que Ele colocou nas nossas mãos. Compromisso com Deus e com o reino de Deus. Essa é uma maneira que os anjos vão usar para separar os bons dos ruins. Aqueles que estão compromissados com o Senhor, compromissados com o reino de Deus, esses vão ser separados e vão participar do reino eterno com o Senhor. Mas ele diz, aqueles servos que souberam que o seu Senhor viria e não se aprontaram, não vigiaram, mas continuaram vivendo a sua vida neste mundo conforme bem quiseram, não se preparando para a volta do Senhor, não se santificando. Esses vão ser separados e vão estar junto com os infiéis. Então, andar no caminho estreito é andar, é viver uma vida com compromisso com Deus, com compromisso com o ministério que Deus confiou a nós, com compromisso com a igreja em geral, que é o corpo de Cristo. Compromisso em anunciar o Evangelho do Senhor. Será que o Senhor tem visto em mim, tem visto em você, que nós somos esses que têm vivido uma vida com compromisso com o Senhor, compromisso com o reino? Andar no caminho estreito, irmãos, é andar no caminho de obediência à sua palavra. Ele diz aqui, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Não adianta vir na igreja, não adianta dar o dízimo, não adianta orar, não adianta conhecer a Bíblia, não adianta ler a Bíblia, não adianta até pregar o Evangelho, isso não traz salvação para você, pode talvez trazer salvação para outras pessoas. O que traz a salvação e o que demonstra que realmente nós fomos salvos por Jesus e que Jesus é Senhor da nossa vida é quando nós obedecemos a sua palavra. A sua palavra. Jesus diz, aqueles que me amam, guardam a minha palavra. Andar no caminho do estreito é andar em obediência à sua palavra. É andar praticando a sua palavra. Você tem sido obediente à palavra do Senhor? Esse é um critério também que os anjos vão usar, irmãos, para fazer essa separação. E é um critério que eu devo também estar examinando a minha vida.
Até onde eu tenho sido obediente à palavra do Senhor? Até onde eu tenho sido obediente? Até onde você tem, ou você está disposto a obedecer à palavra do Senhor? Até onde você está disposto a obedecer a palavra? Até o ponto que não vai mexer no seu bolso? Até o ponto que não vai exigir de você, talvez, perdoar aqueles que te ofenderam? Até o ponto que vai exigir que você talvez precise, talvez deixar até o seu trabalho, por causa do reino? Talvez deixar a sua família, por causa do reino, por causa de Jesus? Até onde você está disposto a obedecer a palavra do Senhor? Andar no caminho estreito é andar no caminho do amor, é andar no caminho do perdão. Será que eu e você temos andado nesse caminho, no caminho do amor? Será que eu e você tem acontecido na minha vida e na sua vida aquilo que Jesus disse lá, João 13:35, nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros? Será que eu e você temos revelado esse amor de Cristo nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos? Será que eu e você temos revelado Cristo nas nossas vidas através do perdão? Quantas pessoas têm relacionamentos mal resolvidos que não perdoaram aquelas pessoas que lhe ofenderam, que lhe magoaram? Estão com o coração carregado de raiz de amargura. O caminho estreito é um caminho de renúncia do nosso próprio eu, da nossa vontade. Mas também é um caminho onde o amor de Deus é derramado nos nossos corações, e esse amor é manifestado todos os dias das nossas vidas, não pagando o mal com o mal, mas pagando o mal com o bem, não amando somente aqueles que nos fazem bem, mas amando também os nossos inimigos, amando aqueles que nos fazem mal, aqueles que nos perseguem. Isso é um critério, irmãos, que os anjos vão usar para poder olhar para mim e para você, para poder nos deixar, nos levar para o reino dos céus. Andar no caminho estreito é andar na luz. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Versículo 2 em diante diz assim: e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis disto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está
em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe, mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Andar, irmãos, no caminho estreito é andar na luz. E ele é bem claro aqui dizendo: antes nós andávamos nas trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. E aqui ele fala reprovando, condenando tudo aquilo que não pode ser trazido diante da luz, porque se trouxer, é condenado. Tudo aquilo, irmãos, que eu e você estivemos pensando, fazendo, falando, que não pode ser trazido na presença de Deus, porque nós sabemos que Deus vai condenar, porque sabemos que não agrada a Deus, irmãos, é das trevas. E Deus diz: se houver alguma coisa na minha vida que seja das trevas, eu tenho que abandonar, deixar para trás e buscar me revestir de tudo aquilo que é da luz, tudo aquilo que é de Jesus. Então, andar no caminho estreito é rejeitar tudo aquilo que é das trevas. Por isso ele diz aqui, versículo 5, porque bem sabeis que nenhum fornicador. O que é fornicador? O que é fornicar? Quando um jovem solteiro tem um relacionamento sexual com uma jovem solteira, isso é fornicação. Isso é pecado. Isso é andar nas trevas. Por isso ele diz aqui: nem um fornicador, impuro, aquele que vive na impureza, naquilo que Deus não aprova, naquilo que não agrada a Deus, naquilo que é indecente, naquilo que é imoral. Nem um avarento, que é aquele diz que é idólatra, ele diz: não terá herança no reino dos céus. Estão entendendo porque Jesus disse: olha, há dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. Ele diz: esforçai-vos por andar no caminho estreito. O caminho estreito, irmãos, é um caminho de mortificação da nossa carne, do nosso eu. É um caminho onde nós andamos no Espírito e não na carne. É um caminho onde nós andamos pela fé e não por vista. Andar no caminho estreito é isso. É realmente desprezar, é abandonar, é condenar
tudo aquilo que não pode estar sendo trazido à luz, na luz do Senhor. E se houver alguma dessas coisas, irmãos, que a Bíblia condena na minha vida e na sua vida, então nós precisamos considerar isso diante do Senhor, para que o Senhor nos liberte, para que o Senhor nos purifique, para que o Senhor nos santifique, porque sem santificação, irmãos, nós não veremos a Deus e não entraremos no reino dos céus. Então, esse é o primeiro critério que os anjos, quando vierem para fazer essa separação, eles vão olhar. Em que caminho eu estou andando? Em que caminho você está andando? Você está andando na luz? Você está andando nas trevas? Você está andando no caminho estreito ou no caminho largo? Você é um dos poucos ou você está junto com a multidão? Tem um ditado que diz: a voz do povo, né? É a voz de Deus. Mentira. A voz de Deus é a palavra. É a palavra do Senhor, é a Bíblia, é as Escrituras. Essa é a verdade. A voz do povo é a voz do povo. E foi o povo que condenou Jesus. Foi o povo que rejeitou Jesus. Foi o povo que amou mais as trevas. De que lado nós estamos? Em que caminho eu estou andando? Em que caminho você está andando, irmãos? Pense nisso. Pense nisso. E se você não estiver andando nesse caminho estreito, a Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. João vai escrever também lá em 1 João, diz: filhinho, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, que intercede por nós. Deus nos salvou, irmãos, para nós vivermos na luz, para nós vivermos nesse caminho estreito, nesse caminho apertado. Mas a diferença é que nesse caminho apertado, Jesus vai estar conosco, para nos amparar, para nos sustentar, para nos guiar. Mas no caminho largo, irmãos, nós vamos estar andando sozinhos. Para hoje nós vamos parar por aqui. Tem outros critérios que Jesus disse aqui. Depois, numa outra oportunidade, nós vamos continuar. Mas eu quero deixar essa palavra para você. A rede foi lançada. Está cheia de peixes. Vieram pela pregação do Evangelho. Mas a questão é: que tipo de peixe você é? O tipo de peixe que você é depende do caminho que você está andando. Se você estiver andando no caminho estreito, em Jesus e por Jesus, então fique tranquilo. Porque o Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados, para te guardar. Mas se você não tiver, então se arrependa. Confesse a Deus os seus pecados. E Ele é fiel e justo para te perdoar. E te santificar, para que você possa, então, estar junto com os bons. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Querido Deus, mais uma vez eu quero exaltar o Teu nome, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, pela Tua palavra. Ó Deus, toda a palavra, toda a Escritura foi inspirada por Deus. E é apta para ensinar, corrigir, redarguir, instruir o homem de Deus, para que ele seja
Ó Deus, perfeitamente habilitado pelo Senhor para realizar toda a boa obra, Senhor. Reconhecemos que não está em nós essa capacidade, Senhor, de andar nesse caminho estreito, Senhor, mas obrigado porque o Senhor nos deu o Teu Espírito e nos deixou a Tua palavra para ser lâmpada para os nossos pés. Então, ó Deus, que o Teu Espírito Santo que o Senhor nos deu, quando cremos no Senhor Jesus, quando cremos na nossa inclusão ali na morte, no sepultamento e ressurreição com Jesus, cremos que nessa nova vida que o Senhor nos deu esse Espírito, para que agora nós possamos andar em Espírito e não na vontade da carne. Se porventura, Senhor, alguém aqui nesta noite, que não tem andado no Espírito, mas andado na carne, que o Teu Espírito, ó Deus, convence de todo o pecado, justiça e do juízo, para que possa haver salvação, possa haver santificação, e assim possa haver glorificação do Teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as santas consolações do Espírito Santo do Senhor, esteja sobre toda a sua igreja, espalhada sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.